Olá, estou eu aqui mais uma vez para mais uma videoaula e nesta nós vamos falar um pouco sobre organização de tempo e de espaço. O que estamos fazendo neste curso até agora? Estamos construindo uma base para que você conheça a EAD e tenha segurança para fazer o seu curso. Nós já fizemos uma reflexão sobre EAD, nós já procuramos entender aula na EAD e agora, ainda colocando mais um andar nesse andaime, nós vamos falar um pouco sobre organização de tempo e de espaço para favorecer o processo de ensino e aprendizagem, mais o processo de aprendizagem na educação à distância. Vamos começar olhando um pouquinho a ideia, de ser estudante à distância ou um estudante EAD. Bom, eu considero que para ser estudante EAD é necessário desenvolver algumas competências, habilidades ou características que podem não ser tão naturais para muitas pessoas. Inclusive, isso é um ponto interessante. Uma vez eu tive um curso com uma professora que ela trabalhou muito tempo na Espanha, na Universidade da Espanha, que é uma das principais, na época, relacionada à educação à distância. E ela falava que as empresas davam uma importância muito grande aos alunos formados na EAD, porque esses alunos tinham algumas competências que os alunos do presencial dificilmente conseguiam construir, por causa da necessidade de ter essas características mais afloradas, né? Então vamos ver algumas delas. Primeiro, ser capaz de manter o foco em seu objetivo final. Um aluno da EAD, ele sabe que nesta oportunidade que ele está tendo de fazer o curso, o objetivo que é formar, ele pode muitas vezes ser mais importante do que aquelas dificuldades que ele vai encontrando no caminho. Então, apesar das dificuldades, ele mantém o foco e vai trabalhando para poder superar as dificuldades para alcançar o seu objetivo final. Ele precisa ser automotivado. Então, ele sabe da importância que é fazer esse curso ou fazer o curso que ele está fazendo, e ele não precisa de muitas pessoas falando para ele: vai lá, você vai conseguir. É quase um processo de autoajuda, né? Ele mesmo nesse incentivo. Então ele tem que se manter automotivado. Ele precisa ser maduro, coerente e honesto. E aqui eu coloquei principalmente consigo mesmo. Em todos esses anos que eu tenho trabalhado com educação à distância, eu vejo muito que vários alunos tem dificuldade de aceitar a responsabilidade sobre aquilo que ele está fazendo. Então, às vezes, parece até brincadeira, né? Mas eu já peguei aluno que me entregou o trabalho que só tinha capa, não tinha nada dentro, porque ele achava que entregando o trabalho sem ter nada, ele ganharia a frequência e ficaria com a nota zero. Eu falei: não, meu amigo, o trabalho é você fazer análise sobre um determinado assunto, por exemplo. Você fez análise? Não fiz. Então você não fez trabalho nenhum para poder ganhar zero. Zero é quando você faz alguma coisa e o que você fez está totalmente errado. Né? Então, assim, veja, a pessoa que entrega um trabalho em branco, ela não tem consciência que está fazendo algo desonesto. E ainda mais quando a gente está trabalhando com formação de professores, que é algo mais sério ainda. Então, ser maduro, ou seja, adulto, que saiba que todas as ações têm as consequências e assuma isso. Né? Ele tem que ser coerente com as ações que ele tem feito. Ser disciplinado. A pessoa não tem ninguém cobrando diretamente dele ali do lado. Ele não vai à escola, à universidade, e não tem uma pessoa ali que vai ficar cobrando dele. Ele vai ter que se autocobrar, digamos assim. Daí a necessidade dele ser automotivado, saber que ele está fazendo aquilo para ele mesmo. Ser estratégico e racional. Então ele tem que entender aquilo que ele está fazendo,
aonde ele está, quer dizer, o contexto aonde o curso dele é, onde está posto, quais são as características do curso, o que o curso se propõe, quais são os recursos que ele pode utilizar no curso e saber usar isso daí. Ele não pode simplesmente se deixar levar emocionalmente em todas as situações. Ele precisa pensar, ser racional e reconhecer a sua própria evolução, tanto no curso quanto em todas essas outras características que a gente viu aí para cima, porque é uma forma dele crescer enquanto pessoa, dele amadurecer enquanto pessoa também. Então, não só a evolução no curso, mas de uma maneira geral. Bom, visto isso, vamos tentar entender então um pouco essa relação tempo, espaço e estudos na EAD. Aqui eu vou chamar você para uma reflexão. Bom, por que a cada mês ou ano que passa, temos a sensação de que temos menos tempo? Então a gente sabe que o dia tem 24 horas e a gente parece que cada dia está ficando mais curto, né? A gente tem menos horas para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que eu tenho observado em mim e comigo é que cada vez mais nós estamos assumindo mais compromissos e temos cada vez mais distrações para roubar nossa atenção. Estar atento a isto, na minha opinião, é fundamental para ser estudante EAD. Muitas vezes a gente acha assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar um computador novo porque vou fazer as coisas mais rápido. Só que aí a gente compra o computador, faz as coisas mais rápido, só que em vez de a gente aproveitar esse tempo, a gente coloca mais um compromisso ou usa mais alguma coisa para nos distrair. Esses dias eu fui deitar e fiquei olhando lá algumas coisas no celular. A hora que eu vi, tinha passado 1 hora e eu estava vendo vídeos curtinhos, um atrás do outro. Falei, gente, como que as coisas levam a atenção e o tempo da gente, né? Isso é feito realmente para prender a nossa atenção. E se a gente cai nessas armadilhas, a gente perde o tempo e não faz o que precisa ser feito. Também com relação às minhas observações, o que eu tenho visto aí, o que eu tenho acompanhado vários alunos, é que talvez uma das formas de se preparar é manter uma organização de tempo e de espaço para os estudos. Pelo menos, eu fico extremamente incomodado quando eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar e minha mesa está bagunçada. Então eu não consigo. Até o ambiente pode ser um ambiente mais simples, como nós vamos ver daqui a pouquinho, só que eu preciso de ter algo organizado. E a maioria das pessoas com quem eu convivo, também eu sinto isso, que quando o ambiente está meio desorganizado, a pessoa se perde um pouco. Então, quando eu vou falar sobre tempo, eu olho isso, Jorge, a partir de 2 vertentes, que é o que eu vou adotar aqui para a gente. Primeiro, ter tempo para estudar. Então, quando eu falo de tempo, eu falo assim, nossa, como que eu vou me preocupar com o tempo? A primeira coisa que você tem que se preocupar é que você precisa ter tempo para estudar. Ou seja, você precisa organizar o tempo para ter horários para se dedicar aos estudos. Não dá para poder fazer um curso ou qualquer outra coisa sem ter tempo para estudar. E a segunda perspectiva é que, tendo o tempo, eu preciso aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Então eu vou pegar esse tempo e aproveitar dedicando-me aos estudos com o objetivo de aprender mais. Então não é simplesmente sentar e ficar ali lendo. Não, eu vou ler o texto, mas como que eu consigo absorver mais ou melhorar esse processo de aprendizagem? Bom, com relação a ter tempo para estudar, nós vamos ver aí um mito e uma verdade sobre EAD. O que é mito? Muitas pessoas eu já ouvi falando isso, tá? Se você não tem tempo para estudar, faça um curso à distância. Isso é mito,
Porque se você não tem tempo para estudar, fazer um curso à distância não vai resolver o seu problema, que é não ter tempo. Então, é verdade sim que na EAD você flexibiliza o seu horário de estudos. O que é isso? É que você vai estudar no tempo que você tem de disponibilidade. Diferente de um curso à distância, onde você precisa ir à universidade ou à escola num determinado horário fixo, vamos supor, das 7 da noite às 10h30 da noite, né? Na EAD você pode estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vai depender qual que é o seu horário livre para estudar. Porém, o seu curso ele tem que ter a mesma carga horária que o curso equivalente presencial. Então, se eu tenho um curso de pós-graduação que é 450 horas e estou fazendo ele à distância, você vai ter que dedicar 450 horas para o curso. Você precisa ler os textos, você precisa ler os livros, fazer os exercícios, fazer as outras atividades. Então, não é que você não pode não ter tempo. Você pode ter esse tempo de uma forma mais flexível, às vezes de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sei lá, né? E aproveitar esse horário livre para fazer o seu curso. Por isso, é fundamental que você identifique e organize seus horários para estudar. Pega uma agenda e fala, olha, do horário tal até o horário tal eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que fazer tal coisa. Então, no meu dia, eu tenho das 20 horas até as 23 horas para estudar, na segunda-feira. Na terça-feira já não dá, na terça-feira eu tenho um compromisso à noite, mas eu tenho um horário na terça-feira de manhã. Então, organize a sua agenda para que você consiga encaixar na carga horária necessária para fazer o seu curso os horários para realmente estudar. E mais importante até, seja disciplinado mantendo seu cronograma de estudos. Se você falou que no sábado, das 14 às 19 horas você vai estudar, então pegue firme e no sábado, das 14 às 19 vai estudar. Por que você tem que ser disciplinado? Porque aí chega uma pessoa e fala assim, ô Jorge, vou fazer um churrasco lá em casa, passa lá pelas 3 horas lá em casa pra gente tomar uma cervejinha. Aí você fala, pô, mas 3 horas, vai ser no meio do meu horário de estudos. Não, mas tá bom, eu vou dar uma ida lá, depois eu estudo, compenso isso em outro horário. Você vai conseguir compensar mesmo? Ou será que você não está sendo honesto o suficiente com você para falar assim, pô, se eu for lá, eu posso perder esse meu tempo de estudo e isso pode me comprometer? Tá vendo como que lá atrás, quando eu falei da honestidade, é importante para poder amarrar essas coisas? Então, quer dizer, você precisa identificar os horários e manter o seu cronograma de estudo, porque senão não adianta você fazer o horário e não cumprir. Parece aquela... Eu, pelo menos, já sou assim, tá? Eu vou lá na academia, segunda e quarta eu vou fazer academia. Não vou, cada academia não vem em casa me buscar, eu não saio daqui de casa para ir fazer aula na academia. Então, quer dizer, a pessoa tem que ser disciplinada, né? Em compensação, só fechando nessa questão da academia, eu faço exercícios regularmente em casa. Eu tenho um elíptico, eu vou lá e faço o meu exercício. O meu médico fala, nossa, eu nunca vi uma pessoa que se compromete a fazer exercício em casa e faz. Para mim é muito mais fácil do que ir na academia e fazer lá. Então, importante, seja disciplinado. Muito bem, agora com a segunda vertente, em relação ao tempo. Eu tenho tempo, já me organizei. Agora, como que eu consigo ser eficaz nos estudos? Bom, primeiro, vamos entender o que é ser eficaz, né? Eu peguei lá no dicionário, na internet, e eu vi lá o seguinte. Primeiro, né? O que é ser eficaz? Que produz ou realiza aquilo a que se destina. Então, por exemplo, uma vacina eficaz. 2. Que realiza bem e com eficiência as tarefas que lhe cabem. Então, a secretária eficaz seria o equivalente a capaz, produtivo. E o terceiro, que contribui
que é útil para que se atinja certo resultado. Sua orientação e seus conselhos foram muito eficazes e eu fiz uma boa prova. Então veja, ser eficaz é pegar o tempo que eu tenho disponível e usar esse tempo no meu processo de aprendizagem. Isso é usar de maneira eficaz o meu tempo ou os meus tempos para os estudos. Então, entendido o que é eficaz, vamos ver algumas coisas a mais. Algumas sugestões que eu faço, também baseado nas minhas observações, tanto em relação a mim quanto às pessoas à minha volta, sempre frisando isso, né? Primeiro, tenha seu espaço físico para estudar. Principalmente na época da pandemia, eu conversei com muitos alunos e que tinham dificuldades, e uma das coisas que eles reclamavam para mim é: professor, a minha casa é pequena e eu não tenho um lugar físico, um espaço, um cantinho onde eu possa estudar. E aí eu conversava, dava um monte de sugestões para ver se conseguia resolver esse tipo de problema. Então, uma coisa importante, tenha seu espaço físico para estudar. Outra coisa, identifique um cômodo ou espaço que pode ser usado para estudar. Então você tem a casa, às vezes um espaço que você deixou passar e ali pode ser o seu cantinho realmente para estudar. Diminua as distrações. Nós temos hoje em dia muitas distrações tentando roubar a nossa atenção. Dê pausas em momentos estratégicos. Parar em qualquer momento quebra a fluidez dos estudos que a gente está fazendo. Então agora vamos detalhar um pouquinho mais isso daí. Bom, com relação a ter o seu espaço físico para estudar, identifique um cômodo ou espaço que pode ser usado para estudar. E aqui eu vou trazer um exemplo pessoal que eu considero interessante. Quando eu estava fazendo o doutorado, eu resolvi também fazer a reforma do meu escritório. Virou uma bagunça. O que eu consegui fazer para ter um espaço para eu poder estudar? Eu tinha uma cômoda no meu quarto e aí eu usava a gaveta da cômoda como base, coloquei um tampo removível, de uma madeira, e deixava em cima da cômoda o meu computador e colocava o teclado nessa madeira. E ali era o cantinho que eu tinha para estudar. Em cima da cômoda ficavam os meus livros, os meus materiais, o computador e o teclado em cima da gaveta com essa tampa. Então, às vezes, a gente não consegue identificar, mas se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção e de boa vontade, a gente vai achar um cantinho para a gente. Agora, uma coisa que é importante é que depois que você identificou isso, negocie com seus familiares. Mas olha, gente, eu vou estudar, então, no meu caso, voltando ao exemplo que eu estava dando, eu falei com a minha esposa, falei assim, olha, se a porta do quarto estiver fechada, segura a onda aí porque eu estou estudando. Pode ser assim? Então, beleza. E assim eu fazia. Eu entrava para o quarto, abria minha gaveta lá, colocava o teclado em cima e ia estudar. Ia fazer as coisas que eu precisava. Mas negociar com os familiares é importante para que eles respeitem esse seu espaço físico e o tempo que você está se dedicando para os seus estudos. Para não ficar sendo interrompido toda hora, o pessoal incomodando, às vezes passando. Então isso aí é algo que você vai precisar negociar com seus familiares. Durante os estudos, mantenha o espaço organizado. Um espaço muito poluído em termos de livros, papéis, pastas, computador. Então isso daí interfere de uma maneira negativa na forma como você pensa e organiza. Então, mantenha o seu espaço arrumado. Torne o ambiente o mais agradável possível. Então, mesmo que seja um ambiente que você está adaptando, procure ter ali uma cadeira confortável, uma boa iluminação, uma disposição de equipamento que não te canse para um estudo mais prolongado. Tenha em mãos os utensílios básicos, uma caneta, lápis, borracha, régua, essas coisas, para que você não precise ficar se deslocando toda hora, levantando, para buscar esses elementos, esses utensílios aí. É importante
de novo, para ter fluidez no tempo que você está se dedicando aos estudos. Esse daqui é o exemplo do meu cantinho de trabalho lá em Ouro Preto, tá? Que durante a semana eu fico em Ouro Preto, finais de semana eu fico em Belo Horizonte. Esse aqui é o meu cantinho lá em Ouro Preto. É um canto do meu quarto, né? Tem a minha escrivaninha, tem essas duas gavetas onde eu coloco o notebook em uma e um segundo monitor no outro. Embaixo, meu teclado, meu mouse. Para que fique confortável, eu tenho ali do lado direito, aí vocês vão ver, um porta-treco que tem régua, lápis, caneta, tem tudo. Eu gosto muito de cheiro, gosto de coisas perfumadas, né, assim, suave. Então eu tenho sempre uma vela aromatizada acesa ali, que está na frente desse porta-treco e atrás da minha garrafa de água. Então tem sempre uma garrafinha de água. Meu fone de ouvido que está pendurado ali no monitor, né? Já tenho meus pendrives dentro daquela bolsinha preta. Ali um papel para anotar coisas com a minha lapiseira. Então esse é o meu cantinho. Nesse canto, às vezes eu passo 4, 6, até 8 horas trabalhando. Lógico que fazendo pausas, fazendo algumas coisas dessa que eu estou apresentando para você. Continuando ainda, vamos agora ver a questão de ser eficiente nos estudos, diminuindo um pouco as distrações. Primeira coisa, não comece estudando com a televisão ligada ou o rádio ligado. Eu coloquei equipamento de som e rádio ali, porque o rádio tem a pessoa que faz os comentários, então acaba se distraindo, tem as propagandas. Então, vai estudar, desliga a televisão. Ah, Jorge, mas eu tenho costume de estudar ouvindo televisão. Cara, desculpa, mas né, eu, por exemplo, Jorge, não consigo. Tá? Será que você consegue focar, pegar um texto que é mais denso, um texto mais teórico, entender as ideias que estão articuladas ali naquele texto, disputando a atenção com a pessoa falando na televisão ou no rádio? Eu não consigo, tá? Mas nós vamos continuar aí, daqui a pouco nós vamos ver mais um pouco, tá? Crie estratégias de diminuir sons externos. Eu, por exemplo, eu uso abafador, quando é o caso, esses abafadores aqui de espuminha, né, para colocar no ouvido, intra-auricular. Fone de ouvido, gosto de uma música calma, né, em volume baixo. Vocês viram, né? Você viu lá, tem um fone de ouvido pendurado em cima do meu monitor, né? Também como exemplo, nessa época que eu estava fazendo doutorado, eu estava estudando lá no meu quarto, o escritório em reforma, e aquilo era gente quebrando, reformando o prédio aqui na época da pandemia. Tava vários apartamentos em reforma, era um barulhão. O que eu fazia? Pegava esses abafadores, colocava no ouvido, punha o fone de ouvido, né? O fone de ouvido fica até aqui, ó, tá vendo? Então eu coloco o fone, vou diminuir o volume, o barulho externo, e aí eu posso me concentrar um pouco mais no que eu estou fazendo. Desligue ou silencie totalmente o celular. Gente, celular, né? Todo mundo sabe disso. Ah, vai lá dar um apitinho do WhatsApp ou do Telegram. Aí vem uma notificação. Gente, o que será que está vendo, né? Aí você vai pegar o celular para ver o que é aquilo. Então, o celular é muito bom, muito útil, serve para um monte de coisas. Mas no momento que eu estou estudando, é melhor ou silenciar ou desligar o celular, para não chamar a atenção sempre. Fique atento ao que está acessando na internet. Vigilância permanente. Por quê? Muitas vezes você vai, preciso ver aquele artigo. Aí você começa a procurar o artigo. Daqui a pouco, do artigo, você está lá num site olhando para comprar alguma coisa que você nem tinha começado. Então, fique atento ao que você está acessando na internet. Aquilo é importante para o que você está estudando? Então, tudo isto que eu estou falando aqui está nessa ideia de diminuir as distrações. Muitas pessoas têm dificuldade de ficar muito tempo sentado, concentrado.
Então, dê pausas, mas não é em qualquer lugar, em qualquer momento. Dê pausas em momentos estratégicos, né? Então, aproveite as mudanças de assuntos ou de seções de texto para as pausas. Então, eu estou vendo um vídeo. Poxa, o vídeo é longo, é 1h30 de uma palestra. Mas tem aqueles momentos que o professor que está fazendo a palestra vai mudar de assunto. Dá um pause ali, vai lá, pega uma água, estica as costas, levanta, dá uma esticada nas pernas, senta e continua. Porque aí, neste momento, você não quebra a sequência do que está sendo feito. Estou lendo um artigo. Claro que artigos têm várias seções. Nessas sessões, quando você sai de uma e vai para outra, é o momento de você dar uma paradinha. Capítulos de livros, da mesma forma. Além do capítulo, tem as sessões dentro dos capítulos. Você pode usar uma dessas sessões ou na mudança de capítulo para poder parar. Não pare no meio do texto, da sessão, porque aí você vai perder o encadeamento das ideias, aquela articulação lógica sobre o assunto. Tome água com frequência. De novo aqui, ó. Estou aqui com a minha garrafinha de água. Porque a gente acaba se desidratando. Então, todo mundo aconselha, beba água. Levante e se movimente periodicamente. Então, aproveite aqueles momentos que eu falei específicos ali das mudanças de assunto ou de mudança de seções do texto, tá? Levantar, dar uma esticada nas costas. E à medida que você for se acostumando a estudar, isso vai ficando cada vez maior esse período que você aguenta ficar sentado. Porém, cada pessoa muda de uma para outra, né? Você tem que conhecer os seus limites e as suas necessidades, sabendo que você, de novo, de uma maneira honesta, fala com você mesmo, entendendo se aquilo é pertinente ou se você precisa trabalhar para melhorar um pouco mais aquilo. E aí, um momento autoajuda, né? Atenção, tudo isso que nós fizemos é para quê? É porque eu quero chamar a atenção de você, porque é preciso ser observador e aprendiz de si mesmo, né? Eu tenho eu, que as pessoas veem, e tenho o reflexo que eu criei de mim. Então eu tenho que ser honesto para que eu me conheça e eu saiba que aquele momento é o momento de eu parar, que eu estou precisando melhorar um pouco mais em determinados pontos, porque é esse movimento que vai permitir que eu faça aquela evolução que eu já citei aí atrás, mas é necessário que eu seja honesto comigo mesmo, porque senão eu vou ficar sempre arrumando desculpas para não ter feito aquilo que eu deveria ter feito. É isso o assunto que eu queria tratar com você hoje, para a gente refletir um pouco, tentar te ajudar a se preparar para fazer o curso à distância. E é legal, porque a minha experiência tem me mostrado que não é porque você não está fazendo o curso de graduação, que é uma pós-graduação, que esses pontos não sejam importantes, que esses pontos não precisam ser colocados como alertas para você. Então, pare, pense, analise, reflita você com você mesmo e veja o que isso daqui é pertinente para você. Então, bons estudos e até o nosso próximo conteúdo.